O que fazer quando um espírito aparecer para você? Corra. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Nos vemos amanhã, tá? Espero que tenha servido para você como serviu para mim. Faça uma prece. Grite. Uai, meu pai. Como é que é? Pode ser no corpo, porque fora do corpo, assim, eu queria deixar claro para vocês uma coisa. Se você for para a praia, tem risco de você ver peixe. É quase garantido que você olhar para a praia, você vai ver um peixinho andando. Se você resolver sair do corpo, vai ver espírito, né? O problema é que também acontece, às vezes, nós vemos no corpo. E no corpo, meu velho, você vai todo feliz, lá vai a cena. Zé Cu acorda na madrugada, Zé Cu resolve, rapaz, eu vou levantar, vou tomar uma água. Zé Cu vai meio tonto. Nessa tontura, significa que ele está com soltura energética. O modo da foca vai todo tranquilo, quando aparece claramente uma coisa no caminho para ele, que ele quase desencarna. É exatamente aí que acontece. Por que Zé Cu viu, no meio do negócio, em pé, os relatos de clarividência são assim que acontece. Justamente pela soltura energética, ele já sai meio do lado de lá, assim, acabou de estar ali, tá? Acontece. Ou um modafocazinho lindo tá dormindo, resolve dar uma levantada, quando abre o olho, tá lá um negócio em pé do lado da cama. E ele tá no corpo. E vê claramente uma coisa em pé ao redor da cama. E vê no corpo. É assustador. Porque é pelo mesmo princípio da soltura, tá? Você tá acabando, você tá vindo, voltou pro corpo, talvez estava sonhando que ia fazer xixi, quem nunca. Quase me lasquei essa noite de novo, meu cara. Eu sonhei que estava tudo certo, aí fui no banheiro, no astral, começou a sair aquele negocinho, demorou, eu falei, rapaz, acho que eu estou sonhando, e era garantido, estava inconsciente, fora do corpo, tá? Aí você levanta, e quando você quer fazer, isso é interessante. Já percebeu que existem sonhos repetitivos e que você sai do corpo repetidas vezes e não percebe que saiu? Por exemplo, tem que levantar para tomar banho, para tomar café ou para ir no banheiro. Aí você levanta, vai. Aí não levantou. Que peste, você levanta, vai de novo até... Aí não faz umas 10 vezes às vezes. Aí chega a dar raiva. Agora eu vou levantar no corpo e vou. Só que falando sobre essa sensação que acontece pela repetição, isso chama-se alvo mental e acontece no astral. Você passa a repetir a ação no astral mesmo, inconsciente. Em uma dessas, você acorda meio que... Quando você olha, você tem um espírito na sua frente. É assim que as clarividências acontecem, tá? Mas nós estamos falando principalmente do corpo. É raro, mas acontece, né? Quando acontecer, tem que ter maturidade, tá? A gente está estudando espiritualidade, meu Deus, para não correr da situação. E às vezes, a maioria das vezes a gente vê e não sabe o que está vendo. Você sabia que nós temos clarividência durante o dia e não percebe? Porque existe uma quantidade muito grande de situações espirituais e você às vezes está na rua, eu já percebi que vi e sumiu. Você está na rua e está em uma quantidade de pessoas passando para todo lado e sempre tem um espírito acompanhando alguém. Aliás, várias, acontece o tempo inteiro. Num desses relances, você vê, mas como é muita gente, você não liga que está vendo. E por que eu percebi? Porque o seu olhou para mim. Porque tem uma sensibilidade dos espíritos que eles percebem quando você entra na frequência deles. Não são todos, não. Muitas vezes você olha, ele não se liga, porque está na foco, no seu processo ali. Porque para você ver um espírito, no geral, você vai ver encosto. Meu Deus, que horrível. Exatamente. Porque magneticamente ele está numa energia mais próxima à nossa, principalmente quando ele fica na troposférica seguindo alguém. Troposfericamente significa que ele está seguindo alguém na primeira dimensão astral, que é a dimensão visualmente próxima a gente aqui, tá? Então, o que acontece é que você olha e você não está percebendo que viu um espírito. Você está vendo, é um espírito. Você entrou na frequência por um segundo, como são muitos, numa dessas idas e vindas, se encaixa numa determinada frequência visual. Tem alguns fatores que fazem. Quando ele olha para você, você toma um susto e some. Ele some. O cara que você estava olhando sumiu.
Por que sumiu que você estava aparecendo? Porque enquanto você estava relaxado, quem enxerga não são seus olhos físicos. E eu estou falando de enxergar claramente, não é clarividência mental, não, que é um tipo de visão também. Então, só não é tão perfeita quanto porque não traz. É que o cérebro não está enxergando. O que aconteceu é que existia uma relação entre relaxamento cerebral e a percepção do processo astral mesmo. Então, por algum momento, por motivos que a gente ainda não sabe discutir, o cérebro entra em sintonia com o que está sendo enxergado e você enxerga claramente. Só que quando isso acontece, normalmente o espírito percebe que ele foi acessado, você entrou na frequência dele. Às vezes você está olhando para a pessoa, só que você encaixa a pessoa, a pessoa vai passando. E você olhando sem querer, você olhando com a visão periférica às vezes. Só que aí o que acontece? Você entra na frequência da pessoa e através da pessoa você vê o espírito que estava perto dela. De repente você passa até meio estranho. Você olha para o espírito assim, né? Você percebe que tem uma coisa estranha. Sabe quando você está aqui na visão periférica que vê uma pessoa, está todo mundo normal e vê uma pessoa pelada? Você não notou a pessoa ainda. Ou a pessoa com roupa estranha, de biquíni na rua, por exemplo, de sunga, sei lá. Uma coisa que seria esdrúxula, né? Um assustador. Obrigado, Hélio. Obrigado. Então você bate o olho, mas não viu. Aí você já está percebendo a criatura claramente. Aí quando você percebe ela, que você bate o olho, ela some. Sumiu porque você não estava enxergando, o cérebro estava captando. E o desenvolvimento da clarividência vai, quando começa a chegar nesse ponto, é aí que você começa a entender que existe um processo de sintonia com o espírito. E como é difícil entrar na frequência, porque assim, no astral tem um negócio muito interessante, eu poderia dizer até que é uma lei de frequência por percepção. É assim, você está fora do corpo, o espírito está aqui e você está aqui. O mentor, então você vai fazer uma parte. O espírito não está lhe vendo. Na hora que você fala com o espírito, você é como se fosse assim. Vocês estão na mesma dimensão, mas em frequências diferentes. Então, existe uma diferençazinha ali de andar, que ela sincroniza na hora que você fala, ou que você e você usa, é muito interessante que existe a clarividência, que você usa o obsediado para enxergar. Por exemplo, você não vai ver nunca o espírito que está aqui, mas como a energia da pessoa está na frequência do espírito, eu acesso a rádio que ela está. Obrigado, Casos Mistérios. Obrigado pelo carinho. Acessa a rádio que ela está. Então, eu olho e aquilo sincroniza. Só que eu não percebo que eu estou vendo, porque é um processo muito que o cérebro não consegue identificar 100%. Se você focar o olho, ele vai sumir. Mas você está vendo. Então, mas tem horas que você está assim, vendo aquele negócio perfeito. Quando você bate o olho, o negócio desintegra, velho. Dá um susto imenso, tá? Essa é uma situação.